Paz, irmãos. Queria continuar o assunto que nós iniciamos no domingo passado. No domingo passado nós falamos um pouco do que foi toda a trajetória de Israel naquele deserto e o que o Senhor queria mostrar àquele povo, né? E o que nós chegamos, uma conclusão, que em 1 Coríntios 10, quando Paulo fala sobre os 5 exemplos da história de Israel, aquelas entranhas foram expostas, então o Senhor queria levar que aquele povo mesmo conhecesse o seu próprio coração. E com a ajuda do Senhor, existe um outro aspecto do deserto que eu queria falar com os irmãos nessa manhã. Mas eu peço aos irmãos que os irmãos ouçam essa palavra no Espírito, os irmãos tenham total atenção, porque é uma palavra de grande peso espiritual, irmãos. Porque, com a ajuda do Senhor, iremos falar hoje sobre o deserto na vida do nosso Senhor Jesus. Por que o Senhor foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo? Então eu peço que os irmãos estejam atentos e gostaria de ter uma palavra de oração antes. Querido Pai Celestial, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita bondade, Tua infinita compaixão, Senhor. Senhor, essa é uma manhã de celebração, uma manhã de memorial, Senhor. Porque nós podemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor. Tua obra maravilhosa na cruz do Calvário, uma obra toda inclusiva, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos conduzir durante todo esse tempo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um espírito sensível para ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos conceda estarmos vigilantes, Senhor, para escutar aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Senhor. Somos totalmente necessitados da Tua graça, Senhor. Senhor, em nós mesmos somos incapacitados, mas quem nos torna algo, quem nos capacita é o próprio Senhor, a vida do próprio Senhor em nós. Por isso, Senhor, é na Tua dependência que oramos, Senhor. Senhor, desde já o Senhor repreenda todas as hostes malignas, Senhor, todo ataque contrário, Senhor, a essa reunião, que o Senhor mesmo vá à frente do Teu povo, Senhor, pois é o Senhor dos exércitos que vai à nossa frente. Nós confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, antes eu queria ler Oséias. Oséias capítulo 2, a partir do 13. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Jacó. Por porta de esperança será ela obsequiosa, como os dias da sua mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito. Então aqui, a gente tem um dos aspectos pelo qual o Senhor levou aquele povo ao deserto. Quando o Senhor instituiu para Moisés que ele seria o libertador daquele povo, e depois de algumas tentativas que os irmãos já conhecem, depois que Moisés vai até Faraó, e a gente tem também o cenário que o Senhor em Êxodo 12 institui uma paz com aquele povo, né? Diz que o sangue daquele animal estaria nas ombreiras da porta, e que depois dali, antes de o Senhor levar aquele povo do deserto, ele deu 3 preparos para aquele povo. Que, como domingo passado a gente viu, que eles estivessem com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés e com o cajado nas mãos. E logo depois, aquele povo é levado para o Mar Vermelho, porque o Senhor fala lá em Êxodo 13, que eu não
vou te guiar pelo caminho dos filisteus, para que quando você viesse à guerra, você se arrependesse e você voltasse. Mas o Senhor guia aquele povo para o caminho do Mar Vermelho. E aí a gente sabe que quando aquele povo entra naquele Mar Vermelho, simboliza o batismo. Eles foram imersos no batismo. E se a gente for olhar, existe uma semelhança muito grande com a própria vida do nosso Senhor Jesus. Então, vamos abrir Mateus capítulo 4. A partir do 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então aqui a gente tem esse cenário de qual o Senhor é guiado pelo Espírito a esse deserto para ser tentado pelo diabo. Então, antes de Jesus ser levado ao deserto através do Espírito, o Senhor é imerso no batismo, o Senhor é batizado. Então, com isso, que à medida que ele vai ser batizado por João Batista, os irmãos conhecem, João Batista pergunta: era eu que devia ser batizado por ti? Só que o Senhor responde: convém que se cumprisse toda a justiça. Então o Senhor foi batizado para poder que fosse cumprindo a justiça. Então sobe dos céus uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o prazer. Então aí a gente já percebe o primeiro aspecto de o Senhor ser levado ao deserto. O primeiro motivo: era necessário, a gente vai ver mais para frente, que em Hebreus, que diz assim, era necessário ele ser tentado em tudo, para que se tornasse a nossa semelhança. Então não é uma coincidência, antes de o Senhor ser guiado pelo deserto, o Senhor foi imerso no batismo, porque foi a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Só que o que aconteceu com aquele povo? A gente viu que as entranhas daquele povo foram expostas. Se mostrou aquele coração, tudo que estava ligado às coisas do Egito. Um coração obstinado, um coração idólatra, um coração cheio de cobiça. Só que à medida que essas entranhas foram expostas do povo de Israel, o que saiu? Saiu um pecado. Saiu tudo que estava guardado no coração de Israel. Só que quando o Senhor foi levado pelo deserto para ser tentado pelo inimigo, e quando as entranhas do nosso Senhor são expostas, não sai pecado algum, porque Hebreus fala que o Senhor foi tentado em tudo, mas sem pecado algum, se tornasse a nossa semelhança. Então quando as entranhas do Senhor foram expostas, saiu santidade. Por isso que o Senhor, antes de ser guiado, Deus fala: este é o meu filho amado. Saiu de Deus uma plenitude de adoração. Então, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Então, quando as entranhas do nosso Senhor foram expostas, não saiu pecado, não saiu erro algum. Saiu apenas santidade, saiu apenas plenitude de adoração a Deus. Então, esse é o primeiro aspecto. Mas, um outro lado, irmãos. Qual era a necessidade do Senhor ser guiado a um deserto? A gente em mente primeiro tem que entender uma coisa. O Senhor não foi tentado como Deus. Porque Tiago fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então quando o Senhor foi guiado
para o deserto, ele foi tentado como homem. 100% Deus e 100% homem. Santo, sem defeito algum. Então, se a gente for olhar em Hebreus, capítulo 5... Se a gente for olhar em Mateus 4, a partir do versículo 1, diz que o Senhor foi guiado pelo Espírito. Marcos vai dizer que o Senhor foi impelido. Lucas vai dizer que o Senhor foi guiado. Então a gente já tem uma primeira lição para nós. Um deserto, seja na nossa caminhada cristã, é o Espírito que prepara, irmãos. Então não é um inimigo, não é o nosso adversário que prepara um deserto. É o Senhor que prepara o deserto. Um deserto para que as nossas entranhas sejam expostas e para que o Senhor lave com água, pela palavra, que é o que Efésios vai dizer. Então, é um deserto no qual é guiado pelo Senhor, guiado pelo Espírito, com um fim específico. Então, o Senhor não nos guia para um deserto e nos deixa lá. O Senhor, quando nos guia para um deserto, para saber o que está realmente em nosso coração, nos fazer com que a gente entenda o que está mais no nosso profundo íntimo, o Senhor nos prometeu que estaria conosco. Porque o Senhor vai dizer em Deuteronômio, capítulo 8, por Israel, durante 40 anos, as suas vestes não se rasgaram. Durante 40 anos, os teus pés não se incharam. Então, irmãos, durante todo aquele tempo, durante 40 anos, o Senhor estava com aquele povo. O Senhor nunca deixou aquele povo, porque o Senhor tinha comprado aquele povo com um preço de sangue. O Senhor fez uma aliança com aquele povo. E o Senhor não é um Deus para que minta. O Senhor não é o Deus que revoga as suas promessas, não. Se o Senhor disse que estaria conosco, é porque Ele está. Foi o que o Senhor disse para os seus discípulos: no mundo nós teríamos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E essa é uma bendita promessa que nós podemos nos agarrar, irmãos, de que o Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco, é porque Ele está, custe o que custar. Então a gente tem um primeiro ponto que nós serve de lição para nós. Então, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas e orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para os que lhe obedecem, e tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui, a gente crê fielmente que esses versículos de Hebreus apontam sem dúvida pelo cenário do Getsemane. O Senhor aqui, quando Ele vai dizer fortes súplicas, grandes orações, grande clamor. E se a gente for ver brevemente o que foi esse cenário desse Getsemane, tem um ponto muito comum com o deserto, quando o Senhor é guiado pelo Espírito. Getsemane e deserto foram dois cenários em que os anjos o serviram. Depois de tudo isso, vêm os anjos e servem ao nosso Senhor. Então, a Bíblia vai dizer que o Senhor estava em profunda agonia naquele cenário do Getsemane. Mas, irmãos, quando o Senhor diz assim: se possível for, afasta de mim este cálice. O Senhor não estava com medo da morte. O Senhor não estava com medo da cruz. Não era nada disso. O que o Senhor mais temia era a sua separação com o Pai. Porque aquele cálice está falando sobre comunhão. Era algo que o Senhor mais temia, irmãos. Só que o versículo continua: porém, todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, o porém, o todavia, foi mais forte do que se possível for. Então o Senhor optou, irmãos, se separar do Pai.
Não foi porque o Senhor estava com medo da cruz, nem nada disso. Porque tudo isso era suportável. Tudo isso era suportável. Mas o Senhor foi fiel até a morte, em extrema agonia, a ponto de suar gotas de sangue. Para o fenômeno, para a ciência, isso é chamado de hematitrose, capaz de romper os vasos capilares e sair sangue e misturar com as hemácias, se misturar com o suor. Então, irmãos, que extrema agonia o Senhor estava, à medida de logo depois os anjos virem e servirem. Então, naquele deserto, era uma luta só do Senhor. O Senhor estava sozinho. Porque depois que o Senhor é batizado e o Senhor é guiado para o deserto, o Senhor ainda não tinha os seus discípulos. O Senhor ainda não tinha chamado os seus discípulos. O Senhor, no mesmo capítulo de Mateus 4, depois, se eu não me engano, é a partir do versículo 18, é quando o Senhor começa a instituir os seus discípulos. Mas era uma luta, irmãos, só do Senhor. O Getsemane e o deserto foi uma luta só do Senhor. O Senhor estava sozinho naquele lugar. Naquele deserto, o Senhor estava sozinho. Foi uma descrição autobiográfica. Quando o Senhor relata todos esses acontecimentos para Mateus, foi uma descrição totalmente autobiográfica. Porque foi algo que só o Senhor presenciou. Foi uma luta que só o Senhor teve naquele lugar. Então a gente tem aqui, em Hebreus 5, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. A gente tem que ter realmente muito discernimento do Senhor para entender esses versículos. O porquê? Porque o Senhor era desobediente para aprender a obediência. O Senhor era imperfeito para que ele se aperfeiçoasse? Em hipótese alguma, irmãos. Mas por que o autor de Hebreus diz que ele teve que aprender a obediência? Para que essa é a chave. A partir do versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então era necessário, através do deserto, que aquele que era perfeito, tendo sido perfeito, 100% homem, 100% Deus, a sua perfeição, a sua obediência fosse sido exposta, para ser autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. Então esse é o primeiro ponto, para que o Senhor nos tornasse fonte de uma salvação eterna. Não era porque o Senhor não era perfeito e nem porque o Senhor não era obediente. O Senhor era tudo isso. Mas para que isso se tornasse evidente para nós, que nós temos um autor de uma nossa salvação, que é perfeito, sem mácula, incorruptível, no qual pecado nenhum habita. Então esse era o primeiro ponto, para que ele se tornasse a fonte da nossa salvação. E se a gente for olhar em Hebreus também, capítulo 2, a partir do 9. Vemos, todavia, aquele que por pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é ele que não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então aqui a gente tem um segundo ponto, de qual foi a segunda finalidade do Senhor ser conduzido ao deserto. Para que ele se tornasse o precursor, se tornasse o capitão, o pioneiro da nossa salvação. Uma salvação eterna, uma salvação que não foi a preço de
Não foi por ouro, não foi por prata, não foi por coisa alguma, mas foi pelo seu sangue. Porque era necessário, como nós vimos essa manhã, que era necessário um cordeiro, sem mácula nem ruga algum, para que de uma vez por todas nós tivéssemos uma eterna salvação. Então esse é o nosso Senhor, irmãos. O Senhor, o nosso precursor, o nosso capitão, o nosso pioneiro da nossa salvação. E essa é uma aliança, uma vida eterna. Isso é algo, irmãos, que nada pode desfazer isso. Não, porque foi um preço de sangue, um sangue glorioso, um sangue que foi capaz de nos dar uma aliança eterna, sangue que foi capaz de tirarmos de um lamaçal de pecado, de uma escravidão profunda, irmãos, porque era essa a nossa condição. Nós não éramos capazes de morrer naquela cruz, porque nós não iríamos revogar e não iríamos perdoar pecado de ninguém algum. Só o Senhor mesmo seria possível, só o Senhor era capaz de morrer a morte, que era a nossa. Glória a Deus por isso. Então aqui a gente tem o primeiro aspecto que a gente viu, perfeito para ser fonte da nossa salvação. Segundo aspecto, para que se tornasse precursor, o capitão da nossa salvação. E nós temos um terceiro aspecto, também no mesmo capítulo, a partir do 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Essa expressão, irmãos, carne e sangue, quer dizer uma natureza humana completa. Então, o Senhor como homem tinha um corpo, tinha uma alma e tinha um espírito. Então, juntamente conosco, o Senhor participou de carne e sangue, a nossa natureza. Ele vai continuar. Deste também, ele igualmente participou, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, irmãos, isso aqui é uma expressão gloriosa, capaz de socorrer os que são tentados. Então esse era o propósito de Deus em enviar o seu Filho ao deserto, para que quando nós fôssemos ao trono da graça, no que o Senhor estabeleceu, o Senhor soubesse de fato quem nós somos. Porque o Senhor poderia muito bem, quando nós fôssemos ao trono da graça, fôssemos diante do Senhor, o Senhor dizer, eu não sei o que é isso. Mas não, irmãos, o Senhor foi tentado à nossa semelhança, capaz de socorrer os que são tentados. Então o Senhor, Ele é capaz e poderoso. Então, irmãos, essa é a terceira finalidade, capaz de socorrer os que são tentados. Mas existe agora uma quarta finalidade, um quarto motivo. Se a gente for olhar também no mesmo livro, em Hebreus, capítulo 4, versículo 10. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos nós, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, irmãos, essa é a quarta finalidade. O Senhor estabeleceu um trono de graça
um trono glorioso de graça, para que aqueles que fossem tentados, para que aquele que ele se tornou a nossa semelhança, tivéssemos socorro em ocasião oportuna. E João, em 1 João, João vai dizer assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Então, irmãos, o Senhor foi tentado nessas três coisas: na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida, para que ele se tornasse vitorioso. Porque o inimigo não achou pecado algum no Senhor, porque o Senhor é 100% Deus e 100% homem. O único fim de o Senhor ser guiado ao deserto é para que nós, quando fôssemos a esse trono de graça, tivéssemos socorro, um socorro que está bem presente em tempo de angústia, irmãos. Nós temos recebido da plenitude de Deus graça sobre graça, é provisão sobre provisão. Pois foi quando nós vimos no domingo passado que depois que Paulo, através do Espírito, ele dá os 5 pecados do povo de Israel, o Senhor, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas na mesma medida que vem a tentação humana, irmãos, vem um escape, pois o Senhor não nos dá nada que nós não podemos suportar. Então, irmãos, precisamos nos agarrar nessa palavra. É uma palavra que foi estabelecida pelo próprio Deus. Temos socorro. Temos um socorro que está bem presente. É o tempo todo, irmãos. Colossenses 1, versículo 3, Paulo vai dizer que o inimigo não tem mais domínio sobre nós. Então, irmãos, quando o Senhor naquela cruz, Ele não apenas naquela cruz nos amou até o fim, perdoou os nossos pecados. Isso também foi algo muito grandioso. Mas Ele, naquele momento, Ele deu um sinal que o mundo tinha sido vencido, que o mundo tinha sido derrotado, que ele expôs principados e potestades, que a cabeça da serpente naquele momento foi esmagada, irmãos. Então por isso que já não há mais acusação contra os eleitos de Deus, pois é Deus quem nos justifica. Somos aceitos do Senhor e isso é suficiente. A justificação que o Senhor nos deu é suficiente. Não precisamos de mais nada, porque quando nós olhamos a obra do Calvário, o que ela representa, nós encontramos graça, nós encontramos misericórdia. Por isso que nós temos recebido graça sobre graça, provisão sobre provisão, irmãos. E bendito seja o nosso Senhor. Bendito foi a obra da cruz. Bendito. Então, para nós vermos cada tentação que o inimigo propôs ao Senhor, nós temos que ter em mente essas 4 finalidades. Primeiro, para que ele se tornasse a nossa fonte de uma eterna salvação. Segundo, para que ele se tornasse precursor da nossa salvação. Terceiro, para que capaz de socorrer em ocasião oportuna. E quarto, estabelecer um trono de graça. Então, antes de vermos essas 3 tentações, tenhamos em mente isso, irmãos, para que também nós não tenhamos interpretações erradas das Escrituras. Então, com a ajuda do Senhor, vamos retornar em Mateus, capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui a gente tem a primeira tentação, no qual
a partir do versículo 1, vai dizer que Jesus teve fome. Alguns irmãos interpretam isso como um estômago colabando, um estômago se juntando. Então, depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia vai dizer, e teve fome. Porque foi como nós vimos, o Senhor juntamente participou conosco entre carne e sangue. Então o Senhor tinha um corpo, o Senhor tinha uma alma e o Senhor tinha um espírito. Então quando a Bíblia vai dizer, e teve fome, aí começa. Então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui a gente tem o mesmo versículo de Deuteronômio, capítulo 8, que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, esse viverá o homem. Então a palavra de Deus representava para aquele povo de Israel, era o maná, que significava o que é isto? Porque o povo de Israel muitas vezes perguntou, o que é isso? O que nos resta agora? Só temos fastios desse pão tão vil. Então, irmãos, o povo de Israel não enxergou que aquilo era uma provisão eterna de Deus para aquele povo, por causa da incredulidade que tinha naquele povo. Então, aqui temos essa primeira tentação. Para que a gente entenda realmente como foi isso, vamos tentar formular. Parece que o inimigo aqui, quando ele diz assim, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, era a mesma coisa que o inimigo chegar para o Senhor e falar bem assim, você é filho de Deus, então é muito fácil para você transformar essa pedra em pão. Então isso aqui para você não é nada. Você tem um poder que foi estabelecido por Deus. Só que o que o Senhor responde? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor respondeu o inimigo durante todas as 3 tentações com princípios espirituais, com princípios que estavam na sua palavra. Então quando o inimigo vai diante do Senhor e tenta o Senhor mandando ele transformar, o Senhor responde assim, não só de pão, a palavra do Senhor é suficiente para mim. Então aqui, se a gente for montar um quadro dessas 3 tentações, nós temos uma pergunta: o amor de Deus me supre? O amor de Deus, ele é suficiente para mim? Irmãos, porque quando nós não enxergamos que o amor do Senhor, a vida do Senhor é suficiente para nós, nós nos suprimos. À medida que nós não vemos essas coisas, que o Senhor é nossa provisão eterna, nós nos suprimos. Nós com os nossos próprios braços, com as nossas próprias forças, nos suprimos. Nós fazemos aquilo que nós bem entendermos. Não, eu acho que é assim, eu vou fazer assim então. Porque eu não estou tendo resposta de nada. Então eu acho que esse é o melhor caminho. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Porque nós temos um coração assim. Um coração que muitas vezes não entende de que o amor do Senhor é suficiente. Que é o amor do Senhor que nos supre. Que quando nós olhamos o amor do Senhor, a graça do Senhor, nós vemos uma provisão eterna. E o Senhor para o inimigo respondeu isso. O amor de Deus é o que me supre. O amor de Deus é o que é suficiente. E que grande lição isso nos dá, irmãos. Que nós possamos aprender nesses últimos dias que nós temos um Deus, nós temos um Pai que compadece das nossas fraquezas, que temos um Deus que tem um amor incondicional, um Deus que quando nós vamos diante dele, o Senhor sabe aquilo que nós passamos, irmãos. O Senhor sabe o que você passa, o Senhor sabe o que eu passo. Então aqui a gente tem a primeira pergunta que o Senhor responde. Se a gente continua, uma outra coisa, irmãos, que eu havia esquecido. O Senhor nunca usou o seu poder divino para suprir a Ele mesmo. Isso é um fato nas Escrituras. Toda vez nos Evangelhos, toda vez que o Senhor usava o seu poder,
era para poder curar enfermos, era para poder ressuscitar mortos. O Senhor nunca usou seu poder divino para suprir a Ele mesmo. Nunca. E quando a gente continua, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará, e ao teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui a gente tem a segunda tentativa de tentação, uma segunda. E quando o inimigo leva o Senhor a um pináculo do templo, o inimigo faz essa pergunta: se és filho de Deus. De novo, ele está falando: se você não é filho de Deus, você pode fazer isso. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem. Só que tem um porém. O inimigo pulou uma parte do versículo. Porque se a gente conhecesse Salmos 91, a Bíblia o versículo é o seguinte: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos. Então o inimigo tira essa parte. O inimigo não fala em todos os seus caminhos. E ele pula dizendo o seguinte: e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Está aqui, irmãos, um segundo ponto. O inimigo, perito em Bíblia fora de hora, diz o seguinte: se és filho de Deus, atira-te. Só que tem o seguinte: ele pulou uma parte do versículo: em todos os seus caminhos. Por quê? Por que ele pulou isso? E como o Senhor responde? Jesus lhe respondeu também: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o Senhor respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus? Pelo simples fato, irmãos, que os caminhos de Jesus, os caminhos do nosso Senhor Jesus, é um caminho que era submetido à vontade do Pai. Era um caminho, o Senhor era guiado através da vontade do Senhor. Então, o nosso Senhor Jesus não dava nenhum passo sem a vontade do nosso Deus. Então, se por um acaso isso tivesse acontecido, isso não entraria nos caminhos de Deus. Então, o inimigo poderia dizer o que ele quisesse. O inimigo poderia fazer o que ele fizesse. Não adiantaria de nada. Porque o Senhor foi tentado em tudo, porém sem pecado algum. E a gente tem um terceiro aspecto, terceira tentação. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui a gente tem uma terceira tentação, no qual o inimigo leva o Senhor a um monte alto. E aí, se a gente for perceber, à luz das Escrituras, são três tentações que, de um certo modo, vamos dizer assim, isso não aconteceu, mas que foi uma tentativa de querer primeiramente ferir o corpo do nosso Senhor. Quando o inimigo fala: transforma essa pedra em pão. O segundo, tentando afetar a alma do nosso Senhor. E o terceiro, o espírito, porque diz: se prostrados me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. Então, por que esse terceiro ponto, essa terceira tentação foi, vamos dizer assim, algo tão penetrante? Se a gente for olhar, pelo menos foi uma pergunta que eu me fiz. O Senhor não tem cobiça por reino algum. Não tem, isso é um fato. Mas por que o inimigo foi diante do Senhor? Porque o Senhor poderia ter dito para o inimigo: você é um mentiroso. Que reino você tem? Você não tem reino nenhum. Só que à luz das Escrituras, irmãos, a gente pode perceber
o seguinte, que quando o homem quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o Senhor deu ao homem uma representatividade. O Senhor deu ao homem uma lição, uma missão para o reino, para que ele devesse cumprir tudo que fosse da vontade de Deus. Então, quando foi dado ao homem uma representatividade, e a gente vê o cenário do Éden, que o homem, ele cai, que a gente conhece todo o cenário, e quando a gente vai olhar, mas o que representa esse mundo? O porquê o inimigo falou isso para o Senhor? Porque nesses últimos dias, irmãos, a Bíblia vai relatar que o inimigo é o príncipe desse mundo, é o Deus desses séculos. Então todas as ideologias, todos os pensamentos tão malignos, tão fora de Deus, tão fora de contexto de Bíblia, são essas ideologias, aquilo que pensamentos religiosos falsos, ou seja o que for, são esses mundos que o inimigo tem, essas ideologias. Então, de alguma maneira, o inimigo queria que o Senhor falasse assim: não, se você me prostrar, eu te darei todos esses reinos. Mas, irmãos, como o Senhor é intransigente. Por quê? Se você perceber o seguinte, o caminho do inimigo é um caminho muito mais fácil. É um caminho apenas, se você se prostrar, você vai ter. Mas o caminho de Deus, o reino de Deus é um caminho de cruz. Então, onde o inimigo queria chegar, não, você vai ter esse reino sem a cruz. Herde o reino sem a cruz. Só que o Senhor é muito intransigente, irmãos, porque o caminho do reino é um caminho da cruz. E o Senhor sabia muito bem isso, que o caminho para o reino, para os filhos de Deus, para que aqueles fossem um dia chamados filhos de Deus, o único caminho para reinarmos, um caminho para o reino é a cruz. Então, o Senhor está nos ensinando uma outra lição aqui, que para o reino é necessário uma cruz, que para o reino é necessário um coração quebrantado, um coração posto diante da cruz do Senhor. Então, é esses 3 ensinamentos, irmãos, que o Senhor nos dá. E nessas 3 tentações, o Senhor responde cada pergunta. A primeira, o amor de Deus me supre. O amor de Deus, ele é suficiente para mim. A segunda tentação, os caminhos do Senhor, ele é eterno. Eu estou debaixo do caminho de Deus. Eu estou debaixo da vontade eterna de Deus. E uma terceira resposta, uma terceira pergunta. Deus, ele é suficiente. O seu amor nos basta. E o Senhor, nessa última tentação, o Senhor responde: o amor de Deus é o que me basta. O reino de Deus é um caminho de cruz. Então, para que nós, irmãos, que isso sirva de lição espiritual para nós, para que nós possamos alcançar esse reino que o Senhor nos estabeleceu, é um caminho de cruz. É um caminho de negarmos a nós mesmos. Por isso que o Senhor, quando leva aquele povo a um deserto, para que essas estranhas sejam de fato expostas, quando Paulo vai dizer em Efésios, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a lavado pela lavagem de água, pela palavra. Então, o propósito do Senhor em nos inserir a um terrível e grande deserto é este. O Senhor deseja expor, irmãos, as nossas entranhas, para que nós, como aquele povo que quando o Senhor levou, tirou todas as comidas do Egito, tantos pecados tão sutis daquele povo, se desintoxicasse, para que não houvesse nada mais que prendesse aquele povo. Só que infelizmente, irmãos, aquele povo não enxergou isso. Não enxergou isso. Mas o Senhor teve os seus remanescentes. Nós sabemos qual foi o final da vida de Moisés, o final da vida de Josué, o final da vida de Caleb. Então,
aquele povo não enxergou isso, que o Senhor estava reservando para eles uma terra que manava leite e mel, uma terra que simboliza espiritualmente a plenitude de Deus. Mas por causa de um coração tão obstinado, por causa de uma alma tão fácil, eles não enxergaram isso. Um coração tão incrédulo que não foi capaz de enxergar o Senhor. E quando o Senhor, por tamanha misericórdia e por tamanho amor, levou aquele povo a fim de tratar aquele povo, porque o único objetivo do Senhor era esse: tratar o seu povo, porque o Senhor tinha visto a aflição daquele povo naquele grande deserto. Então, depois que o Senhor prepara aquele povo, irmãos, de uma maneira tão poderosamente, o Senhor cinge os lombos, o Senhor coloca umas sandálias nos pés, e o Senhor dá um cajado nas mãos, irmãos, foi para que eles pudessem ver que havia reservado para eles uma terra que manava leite e mel, para que eles vissem o Senhor nos sinais, porque tamanho foi o sinal de Deus com aquele povo, pois o Senhor nunca deixou o seu povo, irmãos, apesar de tamanho coração obstinado, o Senhor estava ali. O Senhor estava ali. E isso só nos mostra a misericórdia insondável do nosso Senhor, irmãos. E que o Senhor nos ajude. Porque nesses últimos dias, o Senhor tem falado para nós de diversas maneiras, irmãos, sobre diversos assuntos. Mas muitas vezes nos fazemos o tonto. Não queremos enxergar muitas coisas que já estão na nossa cara. E a gente simplesmente deixa passar, coloca a poeira debaixo do tapete e a gente acha que estamos avançando, acha que estamos indo. Mas, irmãos, aquele povo achou que eles estavam prosseguindo. E eles continuaram com um coração tão obstinado, um coração cheio de idolatria. E o que o Senhor fez? Disciplinou aquele povo. Pois o Senhor queria mostrar que Ele era o Deus que tirou aquele povo do Egito, porque o Senhor tinha visto a aflição. Mas Ele era o Deus também que disciplinou o seu povo. Pois em Deuteronômio 8 o Senhor vai dizer: pois assim como o pai disciplina o seu filho, assim eu te disciplino. Então esse é o amor de Deus, irmãos. É necessário que o Senhor nos discipline. E isso eu digo com total temor diante do meu coração. Mas é uma necessidade para os nossos dias. O Senhor está às portas. O Senhor está voltando. O Senhor vai buscar a sua igreja, irmãos. E o Senhor mesmo disse que apresentaria uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja gloriosa, zeloso e de boas obras, irmãos. Então essa é a vontade de Deus, irmãos, de nos levar a esse grande, terrível deserto e para dizer: onde está o seu coração? Você tem guardado ou não os meus mandamentos que hoje eu te dei? Foi a pergunta que o Senhor fez àquele povo. Apesar de aquele povo diversas vezes não entender o que o Senhor queria falar. Pois o Senhor deu diversos livramentos. O Senhor deu diversos sinais. O Senhor mandou maná. O Senhor mandou codornizes. O Senhor mandou tantas outras coisas. Aquelas vestes, aqueles pés não se incharam e nem se rasgaram. Oh, irmãos, que lição isso é para nós. A lição do povo de Israel, não, para nós não é apenas algo literal, irmãos. Aquele povo experimentou um deserto literal, mas para nós é um deserto espiritual, um deserto didático e que o Senhor quer nos ensinar. Então, quando a gente veja essa história, não se torne apenas uma história, ou que o Senhor não quer nos ensinar nada, pois o Senhor nos deu uma lição. O Senhor quer nos ensinar sobre aquele povo. Porque senão, Paulo não falaria em 1 Coríntios 10. Isso é exemplo para nós. Paulo disse para aquela igreja em Corinto: isso é exemplo para vocês. Para que vocês não caiam no mesmo pecado. Para que vocês não caiam no mesmo erro. Então o que eles experimentaram foi um deserto literal. Eles experimentaram de fato um calor, um frio durante a noite, mas isso para nós é espiritual. Isso para nós é um ensinamento do nosso Senhor, irmãos, em querer que a gente conheça realmente o que está no seu coração. O que eu tenho te dado nesses últimos dias? Chegou o tempo de você ver se você está guardando ou não os meus mandamentos. Então
Esse é o único propósito. Então o propósito do Senhor ser enviado para aquele deserto foi para que Ele se tornasse autor da nossa salvação, para que Ele se tornasse uma fonte eterna. Foi esse propósito, irmãos. Então que não temos uma interpretação errada de como o Senhor foi guiado pelo deserto, porque o Senhor não tinha pecado algum. Que isso fique bem claro aqui. O Senhor foi tentado em tudo, mas sem pecado, para que se tornasse a nossa semelhança. E Ele foi tentado como homem, com desejos, com a mente, com a vontade, com a emoção, com desejos da alma, com desejos do corpo e com desejos do espírito, para que a gente vesse, Senhor, eu consigo. Eu posso naquele dia me tornar um vencedor, porque nós já somos vencedores em Cristo Jesus, irmãos. Se a gente for ver em Hebreus 11, tantos personagens da Bíblia em que se tornaram vencedores, apesar de tantos pecados, porque o Senhor viu que aquele servo, que aquela serva tinha o caráter do seu filho. Então o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele disse que Ele ia cumprir aquilo que foi designado, muito antes, quando Ele falou para os seus discípulos, aquele que começou a boa obra na vida de cada um, Ele é fiel em completá-la. E o Senhor vai completar a sua obra em nossas vidas, até que todos nós, irmãos, cheguemos a essa unidade da fé, a um pleno conhecimento de Deus, e somos todos nós juntos, a igreja do Senhor, sem mácula e nem ruga. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu termino por aqui. Peço que os irmãos recebam essa palavra no Espírito, e que os irmãos não engulam nada cru, mas antes vai diante de Deus, diante das Escrituras, intempere com a palavra de Deus. Amém. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque de fato, como foi orado, a Tua palavra ela é viva e eficaz. E ela é capaz de penetrar, Senhor, alma e espírito, juntas e medulas, Senhor. E discernir todos os propósitos do coração, Senhor. E, Senhor, e essa é a Tua palavra, Senhor. E nós queremos ser enxertados por ela, Senhor. Porque a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Por isso, Senhor, a nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos leve, Senhor, a esse grande e terrível deserto. Mas para que as nossas entranhas sejam expostas, Senhor. Para aquilo, Senhor, que nos aprisionava. Pecados ocultos, que o Senhor ponha para fora e que o Senhor lave com água, que é a Sua palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos, quebranta os nossos corações. Senhor, aviva a Tua obra no meio do Teu povo, Senhor. Que ela possa ser conhecida por meio dos anos. Senhor, para que o caráter do Teu Filho seja formado em cada um de nós. Senhor, esse é o nosso desejo, Senhor. O inimigo não tem mais domínio sobre os eleitos de Deus. Nós estamos hoje em uma posição mudada. Senhor, éramos os Teus inimigos, mas hoje, Senhor, a nossa posição foi mudada e hoje nós nos tornamos os Teus amigos, os Teus filhos. Senhor, e tamanha posição espiritual é essa, Senhor? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve, Senhor, a essa vida de santidade em Ti, porque esta é a Tua vontade, Senhor, a nossa santificação. Senhor, nos ajude, porque nós somos carecidos unicamente da Tua graça, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, remidos pelo Teu sangue que foi vertido na cruz, Senhor. Glórias ao Teu nome, glórias ao Cordeiro Santo de Deus. Amém.